Não tem outro discípulo, além de João, que se relacionava tanto como ele. Você vai olhar que na vida de João, ele vai andar muito com Pedro. Inclusive, Pedro é um camarada totalmente diferente dele. Pedro é muito impulsivo. Pedro, muito nervoso. O que batia na cabeça de Pedro, Pedro fazia, mas João não. João era era um amado, ele era um amado. Ele era aquele que, quando sentou do lado de Jesus na mesa da ceia, ele inclinou a cabeça nos peitos de Jesus. Meu Deus! João era o camarada que ouvia o coração de Jesus, pega aí. Era o camarada que ouvia o coração de Jesus. Eu não tenho como falar de relacionamento se não falar dele. Eu estou apaixonado pela vida de João. E se você for prestar atenção, os nossos maiores problemas sempre estão relacionados a relacionamento. Na nossa família, nos casamentos, o nosso problema nem sempre é financeiro. O nosso problema é relacionamento. Nós não sabemos relacionar, nós não estamos dispostos a perder, nós não estamos dispostos a ceder. Então, muitas das vezes, os problemas que temos no casamento é relacionamento. Os nossos maiores problemas na nossa empresa, onde nós trabalhamos, querido, os maiores problemas são relacionamento. Porque você até ganha bem, você até gosta do que você faz. O problema é o abençoado que está lá. Olha, viu? O problema é que você amanhã de manhã, meu Deus, vou ter que trabalhar com ele de novo. O grande problema nosso, diário, é relacionamento. Igrejas, querido, o maior problema que eu tenho na igreja é relacionamento. Não, porque pastor, eu não vou com a cara daquele irmão, pastor, porque eu não sei trabalhar com ele, não, porque ele é muito diferente de mim. O grande problema da igreja é relacionamento. Então você vê, eu encontro problema de relacionamento na família, no trabalho, na igreja. O grande problema que temos no nosso dia a dia é relacionamento. Saber lidar com o diferente é muito difícil. Lidar com alguém diferente, que pensa diferente, que anda diferente, que come diferente, é muito difícil. Só que você vai ver aqui, na leitura que nós fizemos em Efésios, nós lemos, você vai ver que o propósito da redenção, de Deus enviar seu Filho, foi aproximar quem estava longe. Posso ouvir um amém? O propósito da redenção foi criar de dois povos um. O propósito da redenção era reconciliar Deus, era reconciliar homem com Deus e homem com o seu próximo. Deus nunca foi desejo de Deus que você ficasse sem se relacionar com Ele. Porque, é claro, eu me relacionando com Ele, todas as coisas vão fluir, vão se alinhar e vão andar bem. É por isso que Satanás, ele quer afetar o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Porque o evangelho é relacional. Sabe o que Jesus vai dizer? Jesus vai falar assim, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Porque Cristo só é revelado no relacionamento. É por isso que precisa ter 2 ou 3. O princípio, o início de um relacionamento é eu com uma outra pessoa, é 2 ou 3. É por isso, querido, que Deus não se revela por intermédio de uma pessoa. Pelo empenho de uma pessoa, pelo esforço de uma pessoa, não. Cristo se revela no relacionamento, na relação de 2 pessoas, de 2 ou 3 pessoas. Quer que Cristo se revele neste lugar, querido? Manifeste o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma unção, a mesma graça, manifesta a mesma alegria de estar no mesmo lugar. Cristo se manifesta aqui. Cristo se manifesta aqui. Cristo só é revelado no relacionamento, Cristo só é revelado na unidade da igreja. É por isso, querido, que eu não posso esquecer que a igreja é a parte visível de Cristo. Esse é o grande problema, porque as pessoas querem se relacionar com cabeça, mas não querem se relacionar com o corpo. É muito fácil nós nos relacionar com cabeça, que é Cristo, mas nós temos dificuldade de nos relacionar com o corpo, que é a igreja. Querida, por isso que é muito difícil aceitar você dizer que é salvo, mas você não faz parte de uma igreja. É muito complexo, é muito difícil entender isso. É muito difícil aceitar isso, porque se eu sou salvo pela cabeça, automaticamente já faço parte do corpo. Posso ouvir um amém? As pessoas não conseguem ver a Deus, as pessoas conseguem ver a igreja. As pessoas não estão julgando a Deus, as pessoas estão julgando a atitude da igreja. É por isso que a igreja precisa ser idêntica a Cristo.
estão lendo Bíblia. As pessoas não estão buscando a Deus. Mas quando olham para você, vê uma Bíblia aberta. Por isso que no seu trabalho, o seu testemunho tem que ser igual a Cristo. Porque ninguém lá no seu trabalho está lendo a Bíblia, mas lá você está, e quando olham para você, estão lendo versículo por versículo, estão lendo o próprio Cristo em você. Porque Cristo eu não posso ver, mas a igreja eu posso. Eu não posso ver talvez a glória, o mover de Deus no céu, mas eu consigo ver o mover e o poder de Deus no seio da igreja. Eu posso ver o poder, o mover, a graça, a manifestação de Deus no seio da igreja. Será que Ele está aqui, querido? Então manifesta a presença dEle aqui como igreja. Manifesta a presença dEle nesse lugar. Manifesta a presença dEle nesse lugar. A questão não é se o mundo está perdido. A questão é se a igreja se perdeu no teu propósito. Da igreja revelar Cristo. Se a gente não consegue, querido, se nosso relacionamento aqui é péssimo, se a gente não consegue caminhar junto, conviver junto, querido, jamais Cristo será revelado se eu não tiver comunhão contigo. A gente precisa entender quem é Jesus. Sabe quem é Jesus? Jesus é o Cristo. E quem é o Cristo? Cristo é a junção da cabeça e do corpo. Eu não posso servir só a cabeça e esquecer do corpo. Que Cristo mutante é esse, Jesus? Ex-mim. Eu estou servindo um Cristo mutante. Não. Querido, eu preciso me mover com a cabeça que é Cristo, mas eu tenho que me mover com o corpo que é a igreja. Querido, não é possível que você não tenha tempo para a sua igreja. Não é possível, querido. Nós já fazemos campanha há 40 anos. 10 anos. 40 dias. Você não tem uma segunda-feira para vir, homem. Vou batendo de leve e você vai pegando aí. Será que você não tem uma quinta-feira, mulher? Você não tem um sábado, jovem? Mas tu é muito ruim de relacionamento. Você é muito ruim de relacionamento se você não tem uma segunda-feira, uma quinta-feira, uma quarta-feira na semana. 40 dias, amado. A gente é muito ruim de relacionamento. E a gente quer revelar Cristo. A gente quer mostrar Cristo. O nosso problema é que nós estamos dispostos a morrer pelo cabeça e não pelo corpo. Todos nós morreríamos por Jesus, nós não temos problema com Jesus. Alguém tem problema com Jesus aqui? Não tem. Alguém tem problema com Jesus? Não tem. Ninguém tem problema com Jesus aqui. Ninguém tem problema com Jesus. Agora você fala, tu tem problema com alguém aqui? Rapaz do céu, meu Deus do céu, cai a casa. Meu Deus, isso não vira culto, vira um ringue. Cai no pau, tal, tem. O negócio fica feio aqui, vira luta livre, MMA, o negócio fica complicado. Coloca os homens para jogar bola, o negócio fica estreito quando joga bola. Quer conhecer os crentes jogando bola. Ninguém tem problema com Jesus. A gente tem problema com o próximo. Ninguém tem problema de morrer com... Eu morro por Jesus, claro, eu tenho certeza que você morreria. Agora você não morreria pelo teu próximo. Duvido morrer pelo próximo. Você não tem coisa de morrer nem no dízimo. Meu Deus do céu, é forte. Tá, o chicote tá. A gente não morre no dízimo, imagina a vida. Porque vamos ser bem sinceros. Quando nós entregamos o dízimo, claro que nós estamos honrando a Deus. Mas, querido, quem é beneficiado na tua oferta é o teu próximo. Porque quando você chegou aqui, você não tinha ofertado nada, mas esse lugar já estava aqui. Alguém ofertou na tua vida e você não viu. E você não sabia? O mais beneficiado é o próximo. Eu estou beneficiando o próximo quando eu oferto. Querido, mas isso é só Deus para fazer no coração do homem. É só Deus para fazer no coração do homem. O problema, querido, não é morrer por Cristo. O problema é morrer pelo próximo. Difícil é morrer pelo corpo. Difícil é morrer em favor a relação com o próximo. Porque nós não queremos nos frustrar, nós não queremos perder. E agora eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não tem como se relacionar sem perda. Todo relacionamento produz perda. Todo relacionamento produz perda. Vamos falar de um casamento? Vamos falar de um casamento, só para você entender. Quem é casado aqui? Amém? Quem é casado aqui? O que você ganhou no casamento? Não ganhou nada no casamento. Pega aí os jovens, vai aprender esse negócio. Os jovens aprendem esse negócio. Aprendem aqui para evitar problema no futuro. Vamos ser bem sinceros. Esposa, o que você ganhou? Esposo, o que você ganhou? Olha só.
O esposo ganhou barriga, diz o André. Vamos ser bem sinceros? Esposa, você ganhou um homem folgado. Ele é folgado. Não fala a verdade, não fica feio. Calma, não segura aí, não fica feio. Ele vai saber que é com você o negócio. Esposa, você ganhou um homem folgado. É folgado. Varão, marido, o que você ganhou? Ganhou uma mulher mandona. Ela que manda agora em você. Ela que manda em você, já pensou? Eu estava vendo uma história de um judeu, não sei onde eu vi, foi um vídeo, ele falando, né? O leão o leão casou. O leão fez um casamento, fez uma festa, e chamou todos os animais da selva e chamou o rato foi na festa do leão. Aí quando o rato chega para presentear o leão, dá um checão bonito pro leão, né? E chega pro leão e fala que, meu amigo, isso aqui é para você, toma esse presente. Aí o leão olha assim, calma aí, rato, eu te chamei pro casamento, mas você não é meu amigo assim não, para você me dar um cheque desse. Aí o rato, não, é que na verdade um dia eu já fui leão como você. Era muito homem, mas quando casou, fala a verdade, quem manda é ela. Ganhou uma mulher mandona, se você não obedecer, o negócio fica estreito à noite, a gente sabe. Rola calça jeans lá, fica complicado, fica difícil. O que você ganhou no casamento? Ganhou nada. A mulher que ganhou no casamento, roupa suja para lavar, louça para lavar, roupa para passar, casa para cuidar, criança para cuidar, mulher ganhou nada. E o marido ganhou conta para pagar, ganhou dívida, ganhou mais pressão, ganhou responsabilidade. Querido, mas agora pergunta a eles se vivem sem eles, se vivem sem seu cônjuge. É ruim, eu não largo a minha costela de jeito nenhum. Não largo ela de jeito nenhum. Relacionamento só dá certo quando a gente perde. Não é? Querido, minha esposa é muito diferente, amado. Ela é da Zona Sul de São Paulo. Eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Querido, eu falo alto, eu sou carioca, eu sou um negócio carioca. Minha esposa não. Quando ela prega, eu falo, tem que aumentar o microfone, gente. O meu é tranquilo. Mas ele é diferente. Querido, no nosso primeiro ano de casa, foi um negócio, um pé de rabo. E eu falei, eu vou puxar capoeira para ela, porque não vai dar certo. Meu Deus! Quando eu entendi que eu precisava perder, e tem dado certo, já tem 12 anos. Aplauda o Senhor aí. Pegou aí o jovem, já vai entendendo. Vai entendendo esse negócio aí, para evitar problema no futuro. Os pastores no futuro aí vão ter problema. A grande questão é essa, todo relacionamento se perde. Com Cristo é igual, quando eu me relaciono com Ele, eu perco sempre. Toda vez que eu me relaciono com Jesus, eu estou perdendo. Eu perco a minha antiga natureza, eu perco os pecados, eu perco os velhos costumes, porque Cristo sempre faz algo novo. Todo relacionamento tem perda. Só que nós não queremos perder e não queremos nos frustrar. Toda vez é isso que nos impede de nos relacionar muitas vezes. Eu preciso entender. Eu tenho que ter essa consciência. Perder faz parte do relacionamento. Eu quero que você saiba, seja o último sempre que você for possível. Seja sempre o último. Pô, pastor, que isso, eu pregar. Inclusive é o tema da minha mensagem, seja o último. Seja sempre o último. Você vai ver na história de João sempre foi o último. Eu vou te mostrar, João sempre foi o último. João não teve problema com essa questão. João sempre foi o último. Seja o último. Só para questão pedagógica, não é nada espiritual. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele, seja sempre o último. Tem nada, calma, fica tranquilo, não vai cair o fogo na sua cabeça, nada disso, só questão pedagógica, para ele entender. Seja o último. Diante de uma sociedade que todo mundo corre para ser o primeiro, uma sociedade onde o melhor é a nossa meta. Nós estamos criando nossos filhos, não é para servir o outro, mas para ser melhor que o outro. Nós estamos criando nossos filhos não para servir o outro. A gente está criando o filho para ser melhor que o outro. Aí você vem com uma mensagem dessa, pastor, seja o último. Eu estava achando que eu ia ser o primeiro. Seja o último. Valorize o relacionamento. Valorize a relação. Sempre que você se relacionar, você vai perder.
Um culto como esse, querido, eu vou dizer para você, você não vai levar nada daqui. Não vai chover ouro, a tua mão não vai ficar dourada, você não vai ter diamante, você não vai ganhar dinheiro. Aqui você até dá dinheiro, amado. Não, aqui você só perde, amado. Por quê? Porque aqui está o dono da relação, Jesus Cristo. E você vai sair com menos de você possível dessa reunião. Quem deseja? Eu quero muito. Eu quero queimar de um jeito, querido, eu quero arder de um jeito que eu quero sair daqui, querido, cheio da presença e vazio de mim, vazio da minha vontade, vazio do meu eu. Essa é a manhã de perder, essa é a manhã de ser o último. Vamos ser o último. Será que na verdade nós temos a marca do Evangelho em nós? Temos a marca do Evangelho em nós? Nós evitamos relacionamento porque nós vamos nos frustrar. E escute isso, todo relacionamento tem frustração. Eu estava conversando com um jovem e falei assim, ó, só espere de mim decepção. Falei isso mesmo. Sabe o problema é que nós achamos que pastor é Deus. Pastor não é Deus. Pastor é homem. Pastor tem erros e falhas como você também tem. Sabe qual é o problema? A gente quer que os homens se tornem Deus, quando Deus quis se tornar homem. Pegou esse negócio? Pegou esse negócio? Deus, Jesus se fez carne, habitou entre nós. Pegou? Nós somos homens, seres humanos, nós temos falha. Eu falei, só espere de mim decepção. E se no final eu reagir bem à sua expectativa, você está no lucro. Porque você só esperava de mim era decepção. E eu fui e gerei boa expectativa, então você está no lucro. O problema é que a gente não quer nos frustrar na relação. E por isso que nós não nos relacionamos. Mas todo relacionamento tem frustração. Sabe por quê, querido? A frustração é o melhor meio para comprovar a amizade. De pressionar, forçar a amizade sem comprometer a relação. Amado, não tem um camarada que faz melhor isso do que Jesus. Jesus, uma coisa que Jesus gosta de fazer é frustrar a expectativa. E sabe uma coisa boa? É quando você é aprovado. Ele fala assim, esse aí é amigo. Esse é amigo. Esse é amigo. A grande questão é se de fato temos a marca do Evangelho em nós. Sabe qual é o problema? Sabe o que nós nos orgulhamos? Sabe o que nós nos orgulhamos? Orgulhamos o seguinte, meu carro nunca foi arranhado. O meu banco, a minha casa, não tem nenhuma sujeira nos muros. O banco do meu carro está intacto, não tem uma mancha. Querido, o seu carro só não tem nenhum arranhão, o seu carro só não tem nenhuma sujeira, porque, na verdade, ele nunca esteve à disposição dos irmãos. Tá. Meu carro não tem um chiclete, você nunca deu carona para um jovem. Inclusive, nós encontramos um chiclete no meu carro. Depois, não é indireto, é direto isso aqui, tá? É direto isso aqui. Achamos um chiclete no meu carro. O seu carro, querido, a sua casa, só porque não está à disposição dos irmãos. Porque cada vez que você olhar aquele arranhão, quando você olhar aquele chiclete, quando você olhar aquele banco manchado, você vai olhar assim, foi o dia que eu perdoei ele. Foi o dia que eu suportei ele em amor. Foi o dia que eu tinha tudo para tacar na... Mas eu não fiz. E suportei em amor. Toda vez que eu olhar aquele arranhão do carro, mas meu Deus do céu, você vai lembrar dentro do seu ser. Eu tinha tudo para acertar ele, mas eu suportei amor. É muito fácil você falar que me ama, mas eu nunca quebrei um copo na tua casa. Recebe, querido, 4 crianças na tua casa, aí você vai suportar em amor. Esse final de semana foi uma aventura na minha casa. Foi aniversário do meu filho sábado, então as crianças, a gente mora um pouquinho distante. Eu tive que levar 4 crianças na minha casa. Imagina a prova de amor que eu tive que ter ali. Tu imagina, não foi fácil, não foi fácil, não foi. Imagina meu carro, meu querido, eu já desisti de lavar. Deus tem que renovar esse espírito em mim, eu tenho que voltar a lavar meu carro. Porque você vai desanimando de lavar o carro.
Porque é aí, querido, que eu revelo, é na marca que eu consigo lembrar, eu perdoei, eu suportei. A gente se orgulha que nosso carro não tem nenhuma mancha, claro, nunca levou um irmão catarrento no teu carro. Nenhuma criança passou mal e vomitou dentro do teu carro. Não diga que você dá carona para alguém. Não diga que você servir alguém. Querido, sabe qual é o problema? Nós não queremos ter as marcas. Não queremos ser marcados. Mas é na marca que cria a cicatriz. E na cicatriz você sempre vai se lembrar. Foi naquele dia que eu perdoei fulano. Foi naquele dia que eu suportei esse crânio. Foi aquele dia que eu liberei perdão. Sabe qual é o problema? Nós estamos sendo criados mimados. A gente não quer ser frustrado, a gente não quer ser confrontado. Sabe qual é o problema? Nós seremos uma geração fraca, couro fino, não aguenta uma pressão, não aguenta nada. Mas aqui, que na IBNJ você está enrolado, Jesus vai te pressionar, Jesus vai te curar, Jesus vai te sarar. Ele vai te experimentar porque Ele quer que você seja o melhor de você mesmo. Não queremos nos relacionar, porque muitas das vezes nos relacionamentos nós perdemos. E nós somos sempre os últimos. Sabe, querido, isso é muito triste. Foi o que a Jaqueline falou, tudo que Deus te abençoa não é para você guardar, é para você compartilhar. No teu guarda-roupa tem roupas que jamais foi usada. Nunca foi usada, não tem história. Nunca usou ninguém, nunca vestiu ninguém. Não tem história. Não adianta você me falar, querido, que tem os melhores talheres orientais da feirinha na tua casa. Se eu nunca fui comer na tua casa. Não tem história. Não tem história. Porque eu sei que vocês compram lá na feirinha, de Argentóia ainda, eu falei. Aquelas taças todas orientais, entramos no mundo árabe. Mas de que adianta? Nunca me convidou, não tem história, a gente não tem história. A gente não tem relacionamento, não tem como compartilhar nada. Nunca rolou aquele convite. Então, na sexta-feira, tu vai convidar o irmão aí. Vai convidar. Porque a gente vai criar uma história de relacionamento. Está entendendo? Quando você lembrar, quando você olhar, olha, fulano já comeu nesse prato. Relacionamento. Relacionamento. Você nunca compartilhou a mesa com ninguém. Se não compartilhou a mesa com ninguém, não tem história. O João é o cara que sabia ser o último. O João não tem problema nenhum com ser o último. Porque na minha individualidade, eu isolado, é interessante, o camarada que vive isolado e vive longe, ele percebe que está errado, percebe o erro, percebe o problema. Agora, quando a gente está no coletivo, a gente tem discernimento do que está acontecendo. A gente tem discernimento do mover espiritual que está acontecendo. A gente tem que ter discernimento do que Deus está fazendo nos nossos dias. E Deus está nos movendo para um nível de crescimento. Quem recebe essa palavra? Como igreja, Deus está nos levando a um nível de crescimento. A minha preocupação como pastor, querido, de verdade, é trazer a vocês discernimento daquilo que Deus está fazendo, não percepção, mas discernimento, Deus está fazendo. Discernir quando nós precisamos atuar como igreja, como corpo, discernimento. Tem gente que a gente tem que desenhar, não precisa desenhar não, querido. A gente precisa ter discernimento. É por isso que a ordem tem que ser discernimento da vontade de Deus, para depois execução de poder. Primeiro eu sei a vontade, depois eu executo em poder. Quando nós sabemos da vontade, querido, manifesta poder. E nesses últimos dias nós precisamos entender isso. Deus quer levantar uma geração de discernimento e execução de poder. E João tinha esse discernimento. Pega aqui. João tinha esse discernimento. Pedro e João, eles andavam juntos, porém eram diferentes. Eles sempre estavam juntos. Há muitos momentos específicos que eles estavam juntos. O chamado de Pedro e João foi junto. Eles estavam numa pescaria, Pedro estava pescando. Eles foram chamados no mesmo tempo, junto, da mesma maneira.
O detalhe é que Pedro estava pescando, Pedro estava numa atividade, Pedro estava no mar, João estava na terra, consertando as redes com o irmão e com o pai. Enquanto Pedro estava numa atividade, João estava num relacionamento. João estava consertando a rede com o pai e com o irmão. João estava se relacionando com o pai e com o irmão, enquanto Pedro estava lançando as redes. Pedro estava lançando as redes. Pedro é chamado primeiro. Primeiro foi Pedro. Por último vai ser João ser chamado. Primeiro é Pedro, depois é João. João não tem problema em ser o último. Primeiro Pedro é chamado lançando as redes. João é chamado consertando as redes. João vai ser chamado consertando as redes. Olha que coisa interessante. João não tem problema em ser o último. Nesse dia que eles foram chamados, Pedro vai ter uma pesca maravilhosa. O problema dessa pesca, veio peixe, mas a rede se rompeu. A rede se rompeu, vieram muitos peixes, mas muitos peixes escaparam. Muitos peixes fugiram. Mas João estava consertando as redes, João estava reparando as redes, os problemas da rede, estava se relacionando. João estava aumentando a sua rede de relacionamento. Para quê? Para que na segunda pesca maravilhosa, nenhum peixe se perdesse. Querido, eu entendo, a gente precisa lançar as redes, a gente precisa pescar peixe, a gente precisa alcançar vidas. Eu concordo e quero muito isso. O que eu não quero é perder nenhum peixe. Só ouvi 2, 3, aleluia. Eu preciso de você me ajudando. Eu preciso de você me ajudando. Eu preciso de você. Me ajuda, me ajuda. Eu quero muito lançar as redes, só que eu não quero perder nenhum peixe. Pastor, então qual é o segredo para não perder nenhum peixe? Vamos consertar as redes. Eu não tenho problema em ser o último. Pode ser Pedro ser chamado primeiro. Não, eu não tenho problema de ser o último. Eu vou consertar a rede, porque consertando a rede, quando eu pescar os peixes, nenhum peixe vai se perder. Eu não tenho problema. Tem alguém? Não, eu tenho certeza que não tem. Ninguém tem problema em ser o último. Não tem problema em ser o último. João consertando as redes. Porque quando lançar a rede na segunda pesca, vai pescar 153 peixes. Nenhum peixe vai se perder. Pedro vem primeiro lançando as redes, em seguida vem João. Pedro está numa atividade, João num relacionamento. Enquanto Pedro se preocupava em pescar peixe, calma, João é muito paciente. Vamos consertar primeiro, vamos consertar a rede primeiro, vamos consertar aqui primeiro o nosso relacionamento. Sabe qual é o problema? A gente quer ser abençoado, a gente quer crescer, a gente quer evoluir, mas nosso relacionamento com a família é péssimo. Tu acha que Deus vai te abençoar para você ostentar na tua família, vai mostrar, eu consegui, eu venci? Tu acha que Deus é um Deus de ostentação? Deus não é Deus de ostentação, Deus é Deus de abençoar, querido, e de transformação. Que adianta você querer, Deus me abençoa para quê? Para Deus ostentar, para você aparecer. Querido, nosso relacionamento com a nossa família é péssimo, o relacionamento com a nossa igreja é péssimo, o relacionamento do nosso trabalho é péssimo. Tu acha que Deus vai te abençoar, querido? Quer pescar peixe? Conserta a rede. Você está aí? Quer pescar peixe? Vai consertar a rede. Não, pastor, porque eu tenho que lançar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer. O reino de Deus é chegado, o tempo é chegado. De que adianta lançar rede com rede furada, rede fraca, que se rasga fácil? Não de nada, querido. Tudo bem, pastor. A gente consegue agregar alguns, a gente consegue trazer alguns peixes, é verdade, mas se perdem. E Deus não se agrada que nenhum dos seus filhos se percam. Então o que Deus está fazendo? Vamos aumentar essa rede. Porque aqui dá uma pescaria boa aqui, hein, querido. Olha para o irmão que está saindo. Olha que redonda é ele. Olha que rede bonita é ele. Tem algumas redes que emagreceram aí. Mas olha só a rede que ele tem. Tem uma rede que emagreceram aí. Mas olha a pescaria que dá com esse irmão aí. Se você consertar aliança com ele, se você relacionar com ele. Querido, escuta isso. É comprovado, todo mundo que chega numa igreja e consegue ter 5 amigos, nunca sai dela. Nunca sai dela, nunca sai dela, nunca sai dela. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos péssimos de relacionamento. Nós somos péssimos de relacionamento. Quem você ligou, preocupado que não veio na semana passada? Quem você mandou uma mensagem? Quem você ligou? Quem você visitou? Você não ligou, você não visitou, você não se preocupou. E você quer que a igreja esteja cheia? Você quer que a igreja tenha uma boa pescaria? Querido, conserta a rede, amado.
Na segunda-feira nós vamos lançar as redes. Na quarta-feira nós vamos lançar as redes. Na quinta-feira nós vamos lançar as redes. No sábado nós vamos lançar as redes. No domingo nós vamos lançar a rede. Nenhum peixe vai se perder. Nenhum peixe vai se perder. Quem está comigo? Quem está comigo em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Nenhum peixe vai se perder. Vê se esse irmão aí está com um braço bom para lançar a rede comigo aí. Eu preciso de mãos. Isso. Meu Deus, quase bateu na irmã ali. Fiquei com medo. João não tem problema de ser o último. Repita comigo, João. Não, está fraco, gente. Repita comigo, João não tem problema de ser o último. Ele não tem problema com isso. Não tem problema com isso. João não tem problema de ser o último. Não tem. Vamos ver outra história no sepulcro. Sepulcro, João capítulo 20. O texto vai dizer que Maria Madalena conta a notícia. Jesus, o corpo de Jesus não está lá. Pedro e João de novo, Pedro e João, juntinho de novo, Pedro e João. Os dois correm juntos, em direção ao sepulcro. Quem chega primeiro? Quem chega primeiro? João. João chegou primeiro. Até entendo, João era jovem, sem barriga, né, novo, fazia uma esteira sempre, estava bem na fita, né, menino, garoto ainda, tal, tinha uma disposição. Ele conseguiu correr e passar Pedro. Só que, querido, é uma pergunta que eu fiquei assim, Jesus, me revela esse manto. João chega até a porta do sepulcro, ele até olha os linhos, mas ele não entra. João não entra. João chega até na porta, ele passou, correndo, ele passou Pedro. Ele chegou primeiro que Pedro, mas ele fica na porta. Eu acho que ele teve um peso na consciência dele. Eu fiquei refletindo, Deus, me fala por que João não entrou. E Deus falou no meu coração, João tinha discernimento. João sabia que o cara da vez era Pedro. Jesus disse, Pedro, sobre a sua confissão eu edificarei a minha igreja. O cara do momento era Pedro. O tempo era de Pedro. O tempo ainda não era de João. Eu acho que quando João teve essa consciência, vou ter que esperar Pedro chegar. Porque eu não vou tomar a vez do cara. É o tempo dele. João estava zelando o relacionamento. Não, eu não posso. Você precisa entender o tempo, que o tempo não é seu, talvez seja o tempo do outro. Vai doer esse negócio. Não sinta inveja porque o irmão está crescendo, o irmão está expandindo, o irmão está rompendo, o irmão está avançando. É o tempo dele. Deixa ele entrar. Não tenha problema de ser o último. Não é o seu tempo. Não é a sua hora. O tempo é dele. Deixa Pedro entrar. João esperou, meu Deus. Quando Pedro entra, ele vê um linho, e inclusive o texto vai falar por 2 vezes que João chegou primeiro. Faz menção, faz questão de mencionar que João chegou primeiro, mas João não entra. Eu falei, Deus, será que ele não entrou porque ele tinha medo? Não é possível. Ele viu cada milagre, cada coisa assim, que ele viu um morto saindo de uma cova, ele viu Lázaro sendo ressuscitado, ele entrou no quarto onde uma menina estava morta, e foi ressuscitada. Ele viu cada coisa. Ele não tinha medo de entrar no sepulcro. Ele entendeu, ele tinha discernimento de tempo. Não é o meu tempo, não é a minha hora, é tempo de Pedro. É Pedro que precisa vir primeiro. Se tivéssemos pessoas nessa consciência, sabe por que muitas vezes nós não respondemos ao altar? Porque a gente pensa assim, quem é ele? Quem é esse para estar falando isso, para estar pregando isso? Ele não está na minha pele, ele não conhece a minha história. A gente fica questionando o que é pregado no altar. Mas querido, não é o seu tempo, é o meu. É o meu tempo. É o meu tempo. Deus me escolheu para esse tempo, para esse momento. Amanhã pode ser você aqui, mas hoje não é. Mas não tenho problema de ser o último. Assim como eu tenho problema de ser o primeiro. Porque eu acredito que muitos pastores virão, muitos ministros virão, muitos virão atrás de nós. Eu não tenho problema com isso. Mas saiba o teu tempo. Não é o teu tempo agora. Não é o teu momento agora. Precisa parar. Para! É muito difícil. Imagine João esperando. Nossa, mas Pedro está demorando.
Mas onde está Pedro, Jesus do céu? Será que ele parou para tomar um café? Imagina, ninguém gosta de esperar. Talvez você não está entendendo o tempo. É o tempo de você esperar, de você refletir. É o tempo, não é o teu tempo. Talvez não seja o teu tempo, não é o seu tempo. Deixa Pedro entrar primeiro. Aí a Bíblia vai dizer que aquele que chegou primeiro, depois de Pedro entrou, viu e creu. Talvez não seja o teu tempo. João não tem problema de ser o último. Não tem problema. Ele não tem problema. Vamos falar sobre pregação? Querido, de novo, Atos capítulo 3, de novo, Pedro e João indo para o templo. Pedro e João, juntos de novo. Aí tem lá um homem coxo. Pedro libera uma palavra, aquele coxo é curado. Legal. Eu acho que Pedro se empolga, né? Aconteceu um milagre. Pedro começa a pregar. Tu acha que João ficou tristinho? Não. O tempo é dele. Primeiro sermão da igreja. É com você, Pedro. Pode pregar, eu não tenho problema. João não tinha problema de ser o último. Se é o tempo de Pedro pregar, prega, Pedro. E Pedro pregou naquele dia, mas pregou muito. E João ali, sabe? João vibrava com a pregação de Pedro. Vai, Pedro, prega mesmo, porque é o seu tempo, é a tua hora. Você sabe que eu preciso de pessoas que vibram com aquilo que nós estamos anunciando aqui. Pessoas que gritam com a gente, que celebram com a gente, porque é o tempo meu. Mas o teu tempo vai chegar, e quando o seu tempo chegar, é necessário que eu também grite. Eu preciso entender o tempo das estações. Pedro começa pregando: arrependei-vos e convertei-vos, que seja apagados os seus pecados, venham assim os tempos, refrigério pela presença do Senhor. A última pregação de João, a última mensagem vem de João. João prega em 1 João 2:1, meus filhinhos. Olha como que um camarada, ele zela pelo relacionamento, né? Quando Pedro chega com os dois pés no peito do povo: arrependei-vos. João, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Esse João é fora da caixinha demais, cara. Olha só o que João faz. João é totalmente incrível, como que ele zela pelo relacionamento. Pedro prega, é a tua vez, mas a minha hora vai chegar. E o que eu tenho como mensagem eu vou entregar. Não tenha problema de ser o último. Eu vou repetir esse negócio. Não tenha problema de ser o último. Deus vai quebrar o orgulho de muita gente aqui. A soberba de muita gente aqui. Mas tem que ser quebrado mesmo. Tem que ser quebrado. O nosso homem carnal tem que ser quebrado. Não tem problema de ser o último, não. Não. Eu já vou liberar, porque os últimos serão os primeiros, diz a palavra. Vamos falar da igreja? João foi o último. Jesus confia a Pedro a sua igreja. Pedro, sobre a sua confissão, edificarei a minha igreja. Então Pedro é a bola da vez. É ele que está no negócio. Pedro, você é o primeiro, na confissão de Pedro. Pois a João, Jesus não confia a igreja, Jesus confia a mãe dele. A João, Jesus confia a mãe. Jesus está lá na cruz. E na cruz ele fala: filho, eis aí a sua mãe. Querido, Maria tinha outros filhos. E Jesus tinha outros irmãos, poderiam confiar Maria a um dos irmãos. Mas por que a João? Jesus está dando uma senha. Porque quem foi Maria? Maria foi o ventre que gerou o Filho de Deus. Eu vou repetir. Maria foi o ventre que gerou o Filho de Deus. Jesus está falando para João: eu vou confiar em você, o ventre que vai gerar muitos e muitos filhos de Deus. Porque a igreja é responsável em gerar os muitos e muitos filhos de Deus.
No relacionamento, Cristo produz filho por intermédio de Cristo. É por isso que a igreja é chamada de igreja. Por isso que nós somos chamados de corpo, porque no corpo é produzido mais filhos. Sabe, querido, Deus não quer filhos produzidos no ventre da religiosidade. Deus não quer filhos produzidos no ventre. Escuta, Deus quer filhos produzidos no ventre do seu corpo e não escravos produzidos na crueldade da religião. Deus quer produzir filhos gerados no Espírito. Deus quer filhos gerados no Espírito. E isso só acontece no relacionamento. Isso só acontece quando eu me relaciono contigo. É só quando eu me relaciono com você. É produzido através do Espírito filhos. Ele confiou a João Maria. A igreja dos últimos dias, escuta isso, será uma igreja que vai produzir, que vai gerar filhos. E Deus não vai confiar Pedro. Deus confiou Pedro o início da igreja, mas o fim da igreja será com João. Deus quer levantar uma geração de João, de discípulo amado, discípulos que consertam a rede, que repara a rede, porque a pesca dos últimos dias será maravilhosa. A pesca dos últimos dias da igreja será maravilhosa. Isso é escatológico. O que acontece na vida de João é escatológico. João capítulo 21 é escatológico. Nos últimos dias, a igreja vai ter uma pesca maravilhosa. Aplauda o Senhor. Nos últimos dias, a igreja terá uma pesca maravilhosa. Isso é escatológico. O chamado de Pedro e João é escatológico. Primeiro é Pedro, inicia a igreja, mas o término dela é com João. Se prepara, querido, que este lugar vai ficar pequeno, que esta sala vai ficar pequena, esta igreja vai ficar pequena, a Europa vai ficar pequena, a França vai ficar pequena, porque a rede vai aumentar. E o tempo é agora, o momento é agora, a estação é agora, o tempo é agora. Deus está levantando João. Deus está levantando João. Deus está levantando João. Deus não tem filhos nascidos da religião. Não é porque você vem para a igreja que você é crente. Não é porque você tem uma Bíblia que você é crente. Tem que nascer do Espírito. Nascer no Espírito, só nasce no Espírito, relacionando com o corpo. Uou! Vem comigo, querido, em nome de Jesus. Essa é a mensagem dos últimos dias. Essa é a igreja do último dia. Essa é a igreja. Filhos que nascem do Espírito e não da carne, não da vontade da carne, não na mudança de comportamento, na rotina. Não, nasce do Espírito. Querido, eu não participo das atividades da igreja para ser salvo. Eu não venho na igreja aos domingos para ser salvo. É que na verdade eu já fui salvo pelo cabeça, então eu me envolvo com o corpo. Por isso que eu me envolvo nessa igreja segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Eu estou aqui todo dia. Por quê, querido? Porque eu estou ligado ao cabeça, estou ajustado ao cabeça. Querido, nenhum corpo vai desobedecer a ordem da cabeça. Tudo que eu quero fazer e tudo que eu estou fazendo, porque a cabeça deu ordem e o corpo obedece. A cabeça deu ordem e o corpo obedece. É por isso que a igreja, sendo corpo, é a maior revelação de autoridade espiritual no universo. Isso é muito forte. Por isso que a igreja, como corpo, revela a autoridade de Deus na terra. Porque quando o cabeça dá ordem, o corpo obedece. Quando a cabeça dá ordem, o corpo obedece. Quando a cabeça dá ordem, o corpo obedece. A igreja precisa responder às ordens do cabeça. A igreja precisa responder. Porque os dias são chegados, os dias são maus, e o tempo é agora. Deus vai arrebatar a tua igreja. A igreja vai ser arrebatada. Me ajuda a pregar aí, querido. O corpo só não obedece quando está doente. É verdade ou não é? O corpo só não obedece quando está doente. E o problema é quando nós chegamos aqui e achamos que não estamos doentes.
Não, nós estamos... eu vou até falar, vou até testemunhar. Não, a gente prega sobre identidade. Falei para a gente conhecer a Cristo. Eu faço um apelo na quarta-feira. Vem meia dúzia de gente. Falei, então todo mundo conhece a Cristo? O que a gente está fazendo aqui então? Já era para se arrebatar todo mundo? Não, sabe o problema? A gente está doente, se arrastando. Sabe, os homens, a gente tem que levar assim, os homens, as mulheres tem que levar. Ai, hoje eu vou limpar a casa. Quinta-feira, às 20 horas, está uma vergonha. Não, está doente, está morta. Está morta, não. Que é bom de argumento, discute. Chega um tempo na vida que você pode ter um argumento que foi, eu não discuto mais contigo. Então continua sendo morta, fedendo mal. Está fedendo, cheirando mal. Mas nesta manhã, Jesus vem com milagre da tua vida. Se você está cego espiritualmente, Ele vai voltar você a enxergar. Se você não está andando espiritualmente, vai voltar a andar. Porque se você é um corpo sadio, você vai obedecer a ordem do cabeça. Eu vou repetir esse negócio. Se você quer corpo, você vai obedecer às ordens do cabeça. Deus quer filhos produzidos no ventre do seu corpo. E não escravos produzidos pela crueldade da religião. Primeiro, Jesus confiou a igreja a Pedro. Por último, Jesus confiou a sua mãe a João. Aleluia. Eu acredito muito, Senhor. Aumenta a rede, Jesus. Nos faça um corpo. Nos faça um corpo. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Um só. O mesmo Espírito que eu estou sentindo aqui. Faça que todos sintam esse mover. Todo calor que eu estou sentindo no meu espírito. Uralabajuri canta alabá. O meu arder do meu coração. Espírito Santo, aumenta a rede, espalha esse fogo, meu Espírito que está sobre a minha vida, Espírito Santo, aumenta a rede, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. É a igreja que o Senhor sonha, não é a igreja que eu sonho. Tem nada a ver comigo, não é meu sonho. Não é meu sonho, é o teu sonho. A tua palavra me garante isso. Está na tua palavra. Espalha essa unção aí, querido. Espalha esse fogo. Me ajuda em oração, me ajuda em intercessão, me ajuda. A rede tem que ser aumentada. Porque eu posso sentir no meu espírito. Chegará um tempo de uma pesca maravilhosa. Essa pesca será maravilhosa. Eu estou vendo muitos peixes. E as redes não vão se romper. O céu se abre nesse lugar, o céu está aberto nesse lugar. O céu está aberto nesse lugar. Há um mover de Deus aqui. Tem um mover de Deus aqui. Tem um mover de Deus nesse lugar. Aleluia. Tem um mover de Deus aqui. Deus é lindo, Deus é poderoso. Você faz parte da rede em nome de Jesus. Você faz parte dessa rede em nome de Jesus. Conecte alguém, abençoe alguém, ministre na vida de alguém, seja bênção para alguém. Há um mover de Deus aqui. Eu vejo essa rede sendo aumentada. Viveremos o maior avivamento dos últimos dias. Aleluia. Desperta os que dormem, Senhor. Aleluia.
compartilho da mesma unção, eu 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 compartilho da mesma unção que é sobre a minha vida, eu compartilho contigo. Receba esse óleo fresco na tua cabeça. Recebe esse óleo fresco na sua vida. Recebe óleo fresco. Eu não posso incentivar a ter intimidade com Jesus se você não se relaciona com Ele. Se não há relacionamento, querido, não adianta, isso é estrupo. Jesus quer primeiro ter relacionamento para depois te dar intimidade. Não tenha problema em ser o último. Não tenha problema em ser o último. Não tenha problema em ser o último. Como eu tenho acreditado, Deus, que essa palavra é a palavra dos últimos dias. É a palavra que antecede o arrebatamento da igreja. Essa é a palavra que antecede o arrebatamento da igreja. É a palavra dos últimos dias. Pedro e João, um é chamado primeiro e o outro é chamado por último. Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João. Pedro inicia, João encerra. Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João. É a palavra dos últimos dias. É ele virá, ele virá, ele virá. Ele está voltando, ele virá, ele virá. Ele virá. É a palavra dos últimos dias. Eu não tenho dúvida, essa é a mensagem da igreja dos últimos dias. Há um código na Bíblia, em João capítulo 21, Jesus deixa um código, Jesus deixa um mistério, Jesus deixa uma senha, a igreja tem que entender essa revelação, é o evangelho dos últimos dias. Deus quer consertar as redes. Jesus deixa um código em João capítulo 21, tem um código em João capítulo 21. Depois que Jesus cura as emoções de Pedro. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Mas calma aí, eu amo cabeça. E como assim apacentar a ovelha? Se eu amo cabeça, eu cuido de ovelha. Se eu amo cabeça, eu me relaciono com ovelha. Jesus cura as emoções de Pedro. Só que aí Pedro está andando com Jesus na beira da praia. Jesus está andando junto com Pedro, e de repente Pedro olha para João, o discípulo amado. Aí Pedro pergunta para Jesus: e esse aí? O que será dele? Está aqui, está na Bíblia. E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste aí, o que será? Disse Jesus. Jesus que disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa tu, Pedro? Segue-me. Jesus falando: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha. Jesus está falando: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha. Sabe o que Jesus está falando? Quando eu voltar, quando eu vir, esse evangelho que João prega estará vivo. Quando Jesus voltar para encontrar sua igreja, qual é a mensagem que será pregada no seio da igreja? O que eu estou pregando, eu não estou pregando para a IBLJ, eu não estou pregando para 700 metros quadrados, eu estou sendo boca de Deus para a igreja de Cristo. O que eu estou pregando aqui vai além destas paredes. A mensagem que Jesus encontrará na igreja será o evangelho de João.
será o evangelho de João. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa é você, Pedro. Porque agora é o tempo de João, o último. Jesus estava dizendo que esse evangelho estaria vivo, e está vivo. Esse evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado e será praticado. Se prepare, porque o rei está voltando. Aplauda o Senhor, o rei está voltando. O último versículo de Malaquias, fala de relacionamento. A última promessa do Antigo Testamento, isso é forte. Ele diz assim, ó: e ele fará com que os corações dos pais se voltem com os filhos, e os corações dos filhos voltem para os pais. Relacionamento, a última promessa do Antigo Testamento. Se prepare, porque o rei está voltando. Não tenha problema em ser o último. Sabe por quê? Sabe qual é a vantagem de ser o último? Seremos arrebatados primeiro. Eu não tenho problema de ser o último, por quê? Porque eu vou ouvir a trombeta tocar e serei arrebatado com ele. Eu não tenho problema de ser o último. Eu não tenho problema de ser o último. Eu não tenho problema porque eu sou a última geração antes do arrebatamento. Eu sou a última geração. A minha geração, os meus filhos ouvirão a trombeta tocar. Se depender desta igreja, se depender desse ministério, se depender desse altar, o relacionamento será pregado. João não teve problema de ser o último. Não tem problema de ser o último. Para eu terminar, João capítulo 4 e 5. Não havia ninguém digno de abrir o livro. Ninguém era digno. João pergunta: cadê o Cordeiro de Deus? João, ele vê Jesus como cordeiro. O ancião já vê Jesus como leão. E eu sempre perguntei, por que João vê Jesus como cordeiro? Ainda, ele já tinha ressuscitado. João já tinha visto Jesus ressuscitado. Por que João ainda chama ele de cordeiro? Tendo a visão que estava tendo. Por que João ainda via Jesus como cordeiro? E não como leão. Porque o ancião viu Jesus como leão. Eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de abrir os livros, de abrir o livro. Mas João não. João insiste em chamar ele de cordeiro. Porque ele entende que o cordeiro na Páscoa não come sozinho. O cordeiro pascal não se come sozinho. O cordeiro era comida em família. E se o cordeiro era grande para a tua família, compartilhava com quem não tinha cordeiro. Sabe por que João continua vendo ele como cordeiro? Porque João continua a sua mensagem. É por causa do cordeiro pascal que eu me relaciono com você. É no poder do relacionamento que ele é revelado. Eu não posso ver ele como leão se eu ainda não vejo como cordeiro. Se eu ainda não tenho coragem de sentar na mesa contigo, olhar nos teus olhos e compartilhar o cordeiro contigo. Comer o cordeiro com você. Compartilhar da coxa
do cordeiro com você. Não adianta eu chamar ele de leão, eu ver o leão, eu gritar como leão, eu olhar o leão, se eu ainda não vejo o cordeiro. Eu preciso ver o cordeiro, eu preciso ver o cordeiro. E eu só vejo ele como cordeiro quando eu compartilho dele com você. Vamos sentar na mesa e compartilhar do cordeiro. O cordeiro está posto à mesa! O cordeiro está posto à mesa! Então revela a comunhão que temos uns com os outros! Somos a geração, a última geração. Não tenha problema de ser o último. Não tenha problema de ser o último. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não tenha problema de ser o último. João vai morrer, querido, de morte natural. Ele é o último discípulo a morrer. Ele morre de morte natural. Ele é o último a morrer. Todos morreram perseguidos, torturados, mas João não, ele foi o último a morrer. Escute, querido, não tenha problema de ser a última geração, porque esta geração vai ver a glória e o resplendor do Eterno.